Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de programação em C e C++. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura C, uma introduçãozinha bem básica para depois começar a trabalhar com variáveis, com as estruturas propriamente ditas do C. A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre a biblioteca e sobre a função principal, como chamar as bibliotecas, quais são as bibliotecas principais. Conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo mais bibliotecas, vai encaixando no curso, tá? Mas as duas bibliotecas principais do C. A parte do C++ vai ser passada mais para adiante quando a gente começar a estudar o C++, mas por enquanto a gente vai se manter no C, ok? Seja bem-vindo, aproveite a aula, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail ou deixar nos comentários, ok? Vamos lá, pessoal! Primeiro de tudo, abra o Codeblocks, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para programar em C e em C++. Quando você abre aqui, como eu já mostrei na aula passada, você tem a opção de criar um projeto ou criar um arquivo vazio. Como eu estou explicando para vocês como funciona, eu vou pedir para você criar um arquivo vazio, porque a partir dele eu vou te mostrar a estrutura básica do C. Quando você abre um arquivo vazio, a primeira coisa que você precisa fazer é salvar esse arquivo em algum lugar. Ou você pode salvar aqui, no Save, ou seja, nesse disquete, ou você pode dar um Ctrl S. Tanto faz, a forma vai ser igual. Escolhe o lugar onde você vai salvar, dá o nome da pasta, tá? E dá o nome do arquivo dentro dessa pasta que você vai criar. Feito isso, vamos começar. A primeira coisa que se deve entender em C são as bibliotecas. O que é uma biblioteca? A biblioteca é um recurso utilizado para eu passar algumas coordenadas e instruções para o meu compilador, quando ele for compilar o arquivo que eu programei. Só que as bibliotecas não participam da compilação, elas só indicam ao compilador o que eu irei fazer e como eu irei fazer. Em C, se a gente tentar rodar isso aqui vazio, não tem nenhuma biblioteca, não tem nenhuma função principal. Vai gerar um erro, porque eu não dei instrução nenhuma para o meu compilador. Preste atenção aqui embaixo, essa parte aqui embaixo, ela serve para você tanto ver os processos que estão acontecendo quando você está compilando, quanto os erros e os avisos que ele vai dar quando acontecer um erro na compilação. Esse botãozinho aqui, Build and Run, ele vai criar, ele vai construir o código que você gerou aqui e vai executar. Para você fazer separado, tem aqui do lado. Esse cria e esse ele executa. Vamos apertar Build and Run e ver o que acontece. Como eu disse, haverá um erro aqui, porque eu não passei nenhum código para ele e também não passei nada que pudesse alocar na memória. Para isso, eu vou utilizar duas bibliotecas do C, que são bibliotecas padrão, que você vai se preocupar com elas agora. Existem infinitas bibliotecas, inclusive você pode criar uma biblioteca em C para facilitar a sua vida. Mas, por enquanto, vamos nos preocupar com as duas principais. Como que eu faço uma inclusão em biblioteca? Bom, para eu fazer a inclusão de uma biblioteca, eu tenho que utilizar um recurso. Primeiro de tudo, escrever uma hashtag. E você pode ver que aqui já apareceu várias e várias opções, ok? Mas para incluir alguma coisa, eu vou usar include, que em inglês é incluir. Abre esses símbolos aqui, um de menor e um de maior. E dentro desses símbolos você vai colocar o nome da biblioteca, tá? Assim, essa é a forma padrão de você incluir uma biblioteca no programa. Qual é a biblioteca principal que a gente sempre deve incluir? Em C, e isso em C++ é diferente, mas vamos focar em C agora. Em C, a biblioteca principal é essa aqui, stdio.h. O que significa essa biblioteca? Essa biblioteca significa o seguinte, o std está relacionado a standard, ou seja, padrão. O i está relacionado a input, que é entrada. E o o está relacionado a output, que é saída. O que você entende quando você junta essas três palavras? Entrada e saída padrão. Essa biblioteca indica ao meu compilador qual é a entrada e a saída padrão que eu estou utilizando. No caso, é o C, ok? Essa biblioteca é feita em C, então meu compilador vai entender que eu estou programando em C. Mas existe uma outra biblioteca principal que é muito importante você incluir junto com stdio.h, que é a biblioteca que vai alocar o meu valor na memória. O que significa isso? O meu código vai estar guardado em algum lugar. Essa biblioteca que eu vou colocar, ela tem várias funções, mas a função principal dela
é guardar as coisas que eu estou digitando na memória, e isso ela é feita em C. Mais uma vez, os dois símbolos, std, lib.h. O std, como eu já disse, vem de standard, e lib vem de library. Ok? Então, o que é biblioteca padrão? É só isso. Ela vai indicar onde vai ser guardados os valores o código que eu estou dizendo na memória. Como eu já disse, é importante entender que isso aqui não entra na compilação. Ela serve para indicar ao meu compilador o que eu vou utilizar e como eu vou fazer as coisas. O que então vai entrar na compilação? Em C, se eu compilar isso aqui, vai continuar dando um erro, porque eu não digitei nenhum código que vá compilar. Porque, como eu disse, essas bibliotecas não entram na parte da compilação. A hora que eu clico aqui, o mesmo erro aparece. E eu cliquei. Veja de novo, o mesmo erro aparece. Por quê? Eu não dei informação para o meu computador. Eu não dei informação para o meu compilador. Eu não dei informação nenhuma para ele trabalhar. Como que eu faço para dar essa informação? Eu preciso de uma função principal. A função principal no C e no C++ é onde eu vou guardar os meus códigos principais, o principal do programa. Em C e C++ e em diversas outras linguagens de programação, eu posso ter outros tipos de função, cada uma com motivo. No C, é importante você entender que a função principal ela é representada pela escrita main, ou seja, main, ok? E ela é dada dessa forma. O que é essas chaves aqui? O meu código principal tem que ficar dentro dessas chaves, ok? Só que se eu digitar só isso aqui, ainda está incompleto. O que eu preciso fazer? Eu posso ter vários tipos de função. Eu posso ter uma função inteira, eu posso ter uma função void, eu posso ter uma função bool, ok? Uma função float. Eu vou explicar isso para você mais adiante. Agora se preocupe com essa aqui, int. O que é uma função do tipo int, ou seja, uma função inteira? Uma função inteira é do tipo que retorna algum valor inteiro. Se eu colocar, por exemplo, aqui return 0, 0 é um valor inteiro. O que acontece? Quando o meu código é compilado, é importante você entender antes disso como que é compilado um código em C. Em C, o código é compilado linha após linha, linha após linha, linha após linha. Então, o que é importante você entender? O código ele vai acabar quando eu chegar no return 0. Por quê? Esse return é uma função que retorna um valor para minha função. Ou seja, ela é uma estrutura que vai dar o valor 0 para minha função. Quando chegar ao 0, ok, eu retornei um inteiro, acabou. Então, o que acontece? Se eu digitar, por exemplo, esse comando aqui, a gente usa para escrever alguma coisa, mas não se preocupe que eu vou apresentar depois. Por exemplo, vou escrever olá. E vou dar um return 0. Quando eu compilar isso aqui, vai aparecer olá. Tá vendo? Olá. Agora, e se eu colocar essa parte aqui para baixo? O que vai acontecer? Não apareceu nada. Justamente porque o programa em C, ele lê de cima para baixo, linha após linha. Quando ele chega no return 0, ele já retorna o valor inteiro para minha função. Então, tudo que vem abaixo não importa. Ele não vai ler. Então, para eu fazer um código ser lido, eu tenho que fazer ele em cima do return 0. Essa é a função int_main. E isso é a forma mais padrão de você encontrar exercícios resolvidos em C. Porém, existe outra forma de você fazer isso. Como eu disse antes, funções podem ou não retornar um valor. A função do tipo inteira retorna o valor inteiro. Só que, se eu não quiser retornar valor nenhum, o que acontece? Eu utilizo essa função aqui, void. A void é uma função que não retorna nada. O que acontece na estrutura void? A estrutura void funciona da seguinte forma. Ele vai ler o código aqui, a hora que chegar aqui, acabou o código. Ele não vai mais ler nada. Então, ele não vai retornar nada. Isso aqui vai funcionar sem eu ter que usar um return 0, porque eu não tenho que retornar nada, já que ela não pede nada para ser retornado. Isso funciona da mesma forma. Tá vendo? Então, existem as duas formas de você utilizar, seja int_main ou void_main. Essas são as duas formas mais utilizadas, tá? Lembrando que na int_main
você precisa utilizar um return 0, que vai retornar um valor inteiro. Se eu colocar outro valor aqui, também vai funcionar, tá? Desde que seja um valor inteiro. Agora, se eu colocar um valor do tipo decimal, por exemplo esse, ela não vai funcionar. Tá vendo? Então tem que ser um valor inteiro. Mas padronizando, a gente sempre usa o 0. Ok, pessoal? Essa é a estrutura principal do C. A próxima aula a gente vai aprender um pouco sobre algumas funções que a gente utiliza, alguns recursos e estruturas, principalmente das variáveis. Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Ok? Forte abraço e bons estudos!